Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre Roma Antiga, tá? Não vamos ver toda a história romana, porque senão ficaria um vídeo muito longo. Então eu dividi Roma em duas partes, tá? Nessa primeira parte a gente tinha ali o subtítulo, né? Das origens ao fim da República, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, a história romana é dividida em três períodos: período monárquico, né, que vai de 753 a.C. a 509 a.C., período republicano, que vai de 509 a.C. a 27 a.C., e o Império, que vai de 27 a.C. a 476, tá? O foco aqui, né, nós vamos focar aí nos dois primeiros períodos, no monárquico e no republicano. Bom, primeiramente sobre a origem de Roma, tá? Vamos discutir aí como que se formou a cidade, né, cidade de Roma, e, e quais explicações aí para essa formação. Bom, primeiramente, vamos pela formação mítica. A formação mítica trata do mito dos irmãos Rômulo e Remo. Vamos lembrar ali que os irmãos, o mito dos irmãos diz que eles são netos do rei de Alba Longa, né, que foi deposto, e eles foram condenados ali à morte, foram jogados no rio Tibre. Eles foram encontrados por uma loba que os amamentou. Posteriormente, eles foram criados como filhos adotivos de camponeses, tá? E aí, bom, eles vão, já adultos, descobrir ali sua origem. Eles voltam a Alba Longa, devolvem o trono para o seu avô, né, que é o verdadeiro rei, estava preso, e recebem dele o direito de fundar uma nova cidade. Tá? Os irmãos saem buscando o sinal dos deuses e eles fundam ali os seus domínios. Tá? Remo, com inveja de Rômulo, não é, ataca ali o irmão e Rômulo mata Remo, e Rômulo é o primeiro, considerado o primeiro rei de Roma. Essa história mítica é de forma bem resumida, claro que tem uma infinidade maior de detalhes, tá? Mas o que nos interessa aqui, não é, tá, o grosso tá dito aqui. Numa explicação historiográfica, a gente fala que Roma é formado pela mistura de vários povos, em especial latinos, sabinos e etruscos, tá? São esses povos que vão dar origem aí aos domínios romanos, tá? Aqui eu trouxe um mapinha para vocês, tá? Dois mapas, os povos pré-romanos, tá? E a expansão romana, posteriormente, ele já formado, né? Como que depois ali Roma vai se dilatando até se tornar ali, dominar todo o mar Mediterrâneo, na toa que chamaram o Mediterrâneo de Mare Nostrum, tá? É um detalhe que a gente chama atenção, tá? É que os latinos e etruscos, tá? E mais outros povos, né, se misturaram para dar origem aos romanos. Bom, vamos lá. Então, formada a Roma, né, como que estava composta essa sociedade, tá? Os grupos dessa sociedade romana, tá, são patrícios, clientes, plebeus e escravos. Vamos lembrar que os patrícios são a alta aristocracia, né, considerados descendentes dos fundadores da cidade, tá? Então, eles são quem detém terras, tá? Eles têm prestígio e esses caras que têm os direitos políticos. Já os clientes são parentes distantes dos patrícios, tá? Eles dependem dos patrícios, tá? Muitas vezes eles trocam moradia e proteção moradia e proteção por trabalho, tá? Então aqui a gente vê o germe ali da relação de servidão, tá? O clientelismo romano como o germe da relação de servidão, tá? Que vai ser característica da Idade Média, tá? Os plebeus são homens livres, mas a princípio não tinham direitos políticos, tá? E formam aí
uma boa parte da população. E os escravos, tá? Os escravos são os chamados instrumento vocário, né? Instrumento que fala. Vamos lembrar que para ser escravo na antiguidade, você não necessariamente precisa ser de um grupo étnico específico. Tá? Havia várias formas de se tornar escravo. A escravidão por nascimento, você nascia filho de escravo. A escravidão por guerra, né? Você era um derrotado, você se tornava escravo do vencedor. E a escravidão por dívidas, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, os patrícios, eles vão se fortalecendo, tá? A ponto que eles depõem o último rei de Roma, né, o Tarquínio, o Soberbo, inaugurando o que a gente chama de república, tá? A República Romana, ela tem o seu poder ali centrado no Senado, tá? O Senado ali vai ser o grande órgão da administração romana, tá? O Senado, eles nomeavam, né, as magistraturas, tá? Por exemplo de magistratura, o Edis, que era o funcionário responsável, né, por validar as obras, né? Os censores para fazer a contagem da população, só para a gente ter uma ideia dessas magistraturas aí, tá? Nesse período, a gente tem o quê? O que a gente chama de um aprofundamento dos conflitos com Cartago, o que a gente chama de guerras púnicas. E aí, o interessante é o seguinte, que essas guerras, Roma sai vencedora, né, das guerras púnicas, e essas guerras vão fazer com que o exército saia fortalecido. Então, há um fortalecimento do exército, o prestígio do exército aumenta e aumenta muito, tá? Aumenta ao ponto de Roma iniciar uma expansão territorial, incorporando os territórios vizinhos, tá? Essa expansão territorial, ela vai fortalecer também as relações comerciais. Então, a Roma passa a ter um mercado maior para suas mercadorias de lugares diferentes. Então, há um fortalecimento, não é, da classe comerciante, há um fortalecimento dos plebeus. Há também o que? A entrada de escravos em território romano, né, com a guerra, é um dos fatores da escravidão. Então, há um acréscimo de escravos aqui, tá? Então, tudo isso fez com que Roma começasse a se fortalecer. Ao mesmo tempo, a plebe não é insatisfeita, seja a parcela mais pobre da plebe, insatisfeita com sua condição social, seja a parte enriquecida de comerciantes que queriam participação política, Roma passa a viver várias revoltas populares, tá? E várias revoltas da plebe. E essa plebe ela vai obter algumas conquistas, tá? Eu listei para vocês algumas dessas conquistas. Uma delas, vamos lá, os tribunos da plebe, tá? Que a plebe nomeia 2 representantes, né, no Senado, esses caras têm um poder de veto, tá? A lei das 12 tábuas, a importância da lei das 12 tábuas é que as leis passam a ser leis escritas. Antes o direito era um direito consuetudinário, ou seja, baseado na tradição. Com as leis escritas, aonde esses caras consultarem ali, tá? É fundamental para garantir aqui um julgamento justo, tá? A lei canuleia, só lembrar assim, ó, canuleia, casamento, tá? É a lei que permite o casamento entre patrícios e plebeus. E a lei Licínia Sestia. A lei Licínia Sestia é uma vitória considerável da plebe, uma vez que ela passa a proibir a escravidão de romanos por dívidas, tá? Ou seja, o cara é devedor, ele não pode mais ser feito escravo para pagar as suas dívidas, ok? Bom, essa instabilidade, tá, vai fazer com que Roma, tá, o Senado ali, entregue o poder ali para o chamado triunvirato, primeiro triunvirato, tá?
triunvirato, são 3 generais, tá? O primeiro triunvirato é formado por Júlio César, Pompeu e Crasso, tá? O que acontece é o seguinte, Júlio César derrota os seus adversários e, por fim, ele assume de uma forma ditatorial. Tá? O que acontece é que o Júlio César ele foi traído por uma conspiração de senadores. Tá? Essa traição de senadores leva o Júlio César à morte. Em contrapartida, nós temos uma reação do exército, formando-se o segundo triunvirato. Caio Otávio, ou simplesmente Otávio, Marco Antônio e Lépido. Tá? Vamos lembrar o seguinte, tá? Que o Júlio César ele havia conquistado o Egito, se aliado a Cleópatra. Tá? Posteriormente, com sua morte, o Marco Antônio mantém essa aliança, tá? Gerando insatisfação em Roma. O Otávio, sobrinho do Júlio César, tá? Consegue derrotar o Lépido e, por fim, derrota o Marco Antônio e a Cleópatra. O Otávio marcha até Roma, onde, chegando em Roma, tá? Com aproximadamente 3.000 soldados, tá? Ele adentra, não é, o Senado, e ali no Senado ele vai receber o título de Augusto, tá? Tornando-se o Otávio Augusto, tornando-se o primeiro imperador de Roma. Tá? Vocês precisam saber, não é, desse momento? Essas conquistas da plebe, tá? A divisão social é fundamental, vocês gravarem essa divisão: patrícios, clientes, plebeus e escravos, tá? Não confunda plebeu com escravo, ok? Então, o que a gente entende é o seguinte, que a força de Roma, ela está onde? Ela está no seu exército. Esse movimento de expansão militar, tá? Esse movimento de expansão territorial com um aparato militar eficiente, né, que vai mudar toda a história romana, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Me coloco à disposição para as eventuais dúvidas. Um forte abraço para vocês e aguardem aí o próximo vídeo, não é, com a fase imperial ali, como que formou-se o famoso Império Romano. Ok? Tranquilo? Abraço para vocês.